Bom, meus queridos, vamos agora falar sobre distribuição de lucros. Já falamos sobre Prolabore em outro vídeo e vamos falar agora sobre distribuição de lucros. Muita gente confunde Prolabore com distribuição de lucro. São coisas totalmente diferentes. Como a gente aprendeu no vídeo anterior, o Prolabore ele tem uma tributação, que é o INSS e o imposto de renda. Já a distribuição de lucro, ela é totalmente isenta do imposto de renda, mas tem algumas observações a fazer, tá? No caso da distribuição de lucro, você tem que encerrar o balanço anual e o lucro ele tem que ser distribuído apenas sobre o lucro líquido, não sobre o lucro bruto, tá? O que seria o lucro líquido nesse caso? Seria as suas receitas menos as suas despesas e menos os impostos federais. Quando você faz essa subtração, você vai achar o lucro líquido da sua empresa. Agora, eu posso distribuir qualquer valor? Não. Ou a qualquer momento? Também não. Você pode distribuir em algumas situações. Ou você pode distribuir trimestralmente, ou semestralmente, ou então anualmente. Isso de acordo com o que você estabeleceu no seu contrato social. Lembrando que para você fazer essa distribuição ou trimestralmente ou semestralmente, você tem que deixar isso no seu contrato social, senão você não pode fazer dessa forma. Aí você vai ter que fazer apenas no encerramento do balanço, que é do dia 1º ao dia de janeiro até o dia 31 de dezembro. Caso contrário, você não pode. Outra regra para você poder fazer distribuição de lucro, não. Primeiro, a empresa tem que dar lucro, é óbvio, né? E outra situação seria assim, no caso, se você tem dívida com a Receita, com a União ou com a Previdência Social, você pode distribuir lucros? Mesmo que você tenha lucro dentro do exercício, mas se você tiver em débito com a Receita, Procuradoria ou Previdência Social, você também não pode distribuir lucros, a não ser que você tenha feito o parcelamento com a Receita Federal. Aí sim você pode fazer a distribuição, mas caso você não tenha feito o parcelamento, você também está proibido fazer a distribuição de lucro. Outra situação que você tem que entender sobre a distribuição de lucros também, tá? A distribuição de lucro ela é isenta até o limite que é permitido. Fora esse limite, se você distribuir além desse limite, automaticamente você pode sofrer uma autuação da Receita Federal. Quais seriam esses limites? Para a empresa do lucro real, vai poder distribuir qualquer limite de distribuição, porque ela já apura pelo lucro real da empresa, como o nome já diz, né? É o lucro que realmente a empresa tem lá no final. Agora, o lucro real que a empresa tem lá no final. Já as empresas do lucro presumido ou simples nacional, elas têm que respeitar a presunção do lucro que é imposta, pelo governo. No caso, qual seria essa presunção? Na prestação de serviço, 32% e na venda, 8%. Essa é a presunção de lucro. Sobre essa presunção, aí você retira os impostos federais e o que sobrar daí, ele é o lucro que você pode distribuir para os sócios. Agora, se você distribui um valor acima disso, automaticamente esse valor já deixa de ser isento e passa a ter tributação também, tá? Um exemplo claro aqui, suponhamos que a presunção sua atingiu R$10.000, mas você tinha um lucro de 40, você não pode distribuir mais que esses 10, porque se você distribuir acima desses 10, mesmo a sua empresa tendo um lucro maior, você está sujeito a ser penalizado pela Receita ou autuado pela Receita, pela distribuição indevida do valor, tá? Porque superou o limite que você poderia distribuir. Então, a distribuição de lucro ela é isenta desde que é feita dentro do permitido. Diferentemente do Prolabore, que ele é tributado independentemente do valor, que ele terá lá o INSS e o imposto de renda, o que não tem a distribuição de lucro. Obrigado a todos, fiquem com Deus.